Olá, bom dia. Eu sou Paula Colodete, sou uma mulher branca, com cabelo claro, visto hoje uma camisa preta e trago aqui para esse trabalho uma conclusão, uma parte da minha tese de doutorado. Eu sou uma mulher casada, mãe de uma menina de 6 anos, de um menino de 4, que estou muito próxima de concluir a minha tese de doutoramento. Esse vídeo deve ir ao ar uma semana antes da minha defesa. Eu sou médica psiquiatra e precisei trabalhar durante toda a minha formação no doutorado. Então, essa tese, ela é muito próxima a mim, porque eu estive estudando a trajetória de meninas, mulheres, mães, durante a graduação de medicina. E essa é uma graduação que exige bastante dos alunos, né? Assim como uma tese de doutorado, é uma dedicação que é preciso mais do que a carga horária aula, é preciso momentos outros para a assimilação de conteúdo, para conseguir atender todas as avaliações e trabalhos que são exigidos dos alunos. A faculdade de medicina, ela tem o que a gente chama desse currículo oculto, que instiga grande competitividade entre os alunos, que a nota é o critério fundamental para se conseguir uma boa colocação no internato, para se conseguir uma boa colocação na carreira, quando a gente tem uma nova disputa que é durante as provas de residência. Então, essas alunas, elas estavam marcadas o tempo todo por esse desempenho, essa necessidade do desempenho como estudante. Eu estou falando aqui de 18 alunas que eu entrevistei, mas todas elas, alunas para quem eu também dei aula e que estavam numa faculdade particular de medicina. O que também não é qualquer coisa, a faculdade particular de medicina é uma faculdade bastante onerosa. Então, essas alunas algumas vezes precisavam conciliar também o trabalho, além da graduação. E não só, algumas delas, por conta da graduação de medicina, precisaram fazer grandes concessões e, às vezes, uma organização de toda a família, não só nuclear, mas além da nuclear, para conseguir cumprir com as dívidas da faculdade, o que gerava outras dívidas, no sentido, né, quando a gente fala de Mose, da dádiva, no sentido de ter que recompensar quem estava patrocinando esses estudos e recompensar com boas notas. Então, a gente está falando de uma necessidade de desempenho constante, não só por essa competitividade que já é inerente à graduação de medicina, mas também entre elas, né, seja por a questão financeira ou delas com elas mesmas, né, para conseguir performar nesse ambiente. Então, tem esse desempenho que é muito característico, né, desse campo da Universidade de Medicina e depois da carreira médica como um todo, mas também tem um outro campo do desempenho que é o desempenho como mãe. Elas são educadas para ser boas mães, né? Tem todo um discurso dos especialistas, muitos deles, talvez grande parte ou a maioria de médicos que ensinam, né, a outras pessoas como performar, como ser boas mães. Então, esses especialistas, esses discursos especializados também permeiam elas próprias. Então, elas estão marcadas pelo desempenho, não só como estudantes, mas também durante a maternidade, né, exercendo a maternidade. O que vai trazendo para elas, né, individualmente a gestão de uma sobrecarga, né, e acaba a gestão de tarefas que acaba gerando uma sobrecarga, que é a necessidade de dar conta de tantas demandas ao mesmo tempo. Por isso eu chamo, né, esse trabalho de a sobrecarga materna e os malabarismos da maternidade na formação médica, porque é uma necessidade de equilibrar vários pratos ao mesmo tempo, né? Quando a gente está falando de malabarismo, a gente está falando de alguém que está atento, olhando várias coisas girando ao mesmo tempo, sem fazer ou sem poder deixar que nenhuma delas caia, né? E assim temos a maternidade, temos a graduação de medicina, mas tem também toda a gestão da casa, do casamento, que também recai sobre essas mulheres. E são mulheres, né? E essa marca do gênero, ela é muito importante para a gente pensar também como que esse sofrimento
tá no social, né? As mulheres, apesar de algumas delas, né, estarem dividindo ou com cuidado terceirizado, aí também, né, majoritariamente administrado por mulheres, mas também, mesmo quando dividem com os maridos, elas se pensam, né, como as principais, como quem deveria ser a protagonista no exercício da boa maternidade. E quando isso não acontece, elas se pensam, né, e se culpam por essa falta. Então, nesse sentido, pensando nesse quadro, a gente pode pensar como que essas estudantes mães, elas são sujeitos exemplar dessa sociedade do desempenho, que vão atribuir para si a responsabilidade de dar conta, de estar equilibrando todos esses pratos ao mesmo tempo. E aí o que acaba acontecendo são desdobramentos de sintomas, né, que têm uma relação com a saúde mental, que são as depressões, as ansiedades, e a gente pode destacar os esgotamentos, né? Quando a gente fala de burnout, a gente está falando de um quadro que antes, né, a gente tinha alguma coisa que era tida como muito prazerosa para o sujeito e acaba se desdobrando em alguma coisa que o sujeito vai fazer de forma automática, que não vai gostar mais de fazer, e às vezes até pode fazer de forma raivosa, porque tá sobrecarregado por aquela tarefa, né? Então a gente vai pensar, bom, se antes eu gostava de amamentar o meu filho, agora eu tenho hora marcada para fazer isso, porque ainda tem uma série de tarefas a cumprir, seja com a casa, seja com os próprios estudos. Então preciso agilizar essa amamentação, e a amamentação passa a ser uma coisa desprazerosa e irritante até. Ou colocar um filho para dormir. Se antes eu conseguia fazer isso com maior prazer, lendo uma historinha, agora eu vou fazer com hora marcada, e aquilo passa a ser mais desgastante, o que também gera na criança, né, outros desdobramentos que, por consequência, vai reforçar a culpa materna. Então é esse cotidiano que essas alunas estão permeadas, né? Se antes elas gostavam de estudar e a faculdade era alguma coisa vista como prazerosa, passa a ser alguma coisa que se cumpre uma tarefa para chegar nas férias, né? Para acabar logo com aquilo. Então, o prazer ou o conhecimento que poderia ser estimulante, ele passa a ser só algo mais a cumprir. E isso tem a marca do esgotamento, né? Embora a gente não possa dizer que todas elas estão imersas ou caracteristicamente, né, estão vivendo uma situação de burnout, que precisam ser afastadas ou alguma coisa desse tipo, a gente pode falar de momentos em que essas alunas estiveram, sim, sobrecarregadas e que essas situações acabaram acontecendo. E isso por conta de estarem dando conta de tantas tarefas ao mesmo tempo. Por outro lado, é importante pensar que, como elas se atribuem a si mesmas essa necessidade de cumprir com todas essas demandas, elas não têm um pensamento político a respeito, não há uma tentativa de coletivização e tentativa de implicar a instituição de alguma maneira com as demandas delas. Elas, pelo contrário, né, elas atribuem a si, e embora elas falem das redes de amizade como uma coisa absolutamente importante para fazer com que elas sigam as suas próprias trajetórias dentro da universidade, elas não pensam essa rede de amizade como um coletivo, como algo que seria importante para fazer algum tipo de reivindicação. Isso só foi suscitado quando, durante as entrevistas, eu pude falar com elas que isso seria uma possibilidade. Então, a gente pode pensar, né, com o Bul-Chul-Han na sociedade do desempenho e em paralelo com a sociedade do cansaço, né, como essas alunas elas estão permeadas por essas situações, né, por serem mulheres, por serem mães, por estarem numa condição de estarem recebendo a ajuda de como elas se sentem, né, tendo que oferecer de si mesmas, né, o máximo de si mesmas a todo tempo, e como que isso vai gerando desgastes e desdobramentos. Se a gente pensa a medicina como uma prática, que é uma prática do cuidado, é importante pensar como a medicina não cuida de quem a pratica. A gente está falando de uma categoria que está
cada vez mais permeada pela presença de mulheres, mas continua sendo chamada como uma profissão comparada ao sacerdócio. Padres não têm famílias, né? E como que a gente vai comparar, então, uma profissão que está permeada cada vez mais por mulheres e da onde se pensam as mulheres como as protagonistas do cuidado dentro de uma casa? Como que a gente vai pensar a entrada dessas mulheres numa profissão da onde se exige o sacerdócio? Não tem como essa matemática fechar. E é esse não fechamento que provoca tanta angústia. Então é preciso a gente pensar a democratização do cuidado como essência da prática médica, né? Responsabilizando instituições e os familiares também, né? Os próprios companheiros e colegas médicos, né? Enquanto tem essa repercussão do cuidado da família na carreira das mulheres, isso não acontece na carreira dos homens. As mulheres médicas sofrem de uma maneira incomparável aos seus colegas homens. Isso se dá em estudos que pensam ou que verificaram ideações suicidas entre mulheres e homens médicos. Nas mulheres é ainda bastante maior do que nos homens, embora os homens médicos pensem mais em suicídio do que homens na população geral. Então é importante a gente pensar como que esses desdobramentos todos estão acontecendo, e eles acontecem mesmo durante a graduação de medicina, e pensar como que a gente vai fazer uma medicina do futuro que é marcada pela presença de mulheres, mas que também é pensada para elas.